Gente, é tanto papo aqui que não tem fim. Aí a gente volta do intervalo, a gente tá agarrado no assunto, mas a gente não solta esse assunto de jeito nenhum. Retração gengival. Eu deixei uma pergunta aqui pro doutor e eu quero que ele responda agora. Se o não tratar, né, não tratar essa retração, pode me trazer futuramente ou até rapidamente a perda óssea? A recessão já foi uma perda óssea, já houve a perda óssea que ocasionou... Já foi, a perda óssea já aconteceu. Se continua a ter recessão gengival, ele continua a praticar, por exemplo, escovação traumática, ele pode ter mais perda óssea e mais recessão gengival, mais retração. Se ele continua com a gengiva inflamada, sangrante, ele pode ter mais perda óssea, mais recessão. Se o aparelho ortodôntico continua a destruir muito osso, ele vai ter mais perda óssea, mais recessão. Doutor, agora eu estou um pouco confusa. Porque a gente está falando retração, está falando recessão. Então, é a mesma coisa? É a mesma terminologia. Retração, eu pensei que a gente retração é mais comum e recessão é mais acadêmico. Ah, perfeito. Então, gente, é a mesma coisa, tá? Porque eu sei, porque como telespectadora, a gente falando retração, aí responde recessão, a pessoa fala aí, que no caso seria eu, né? Tá errado. No caso, sempre cai pra minha cota, entendeu? Não é a mesma coisa, é um termo acadêmico, tá bom, gente? Outra coisa, a recessão, agora eu vou ficar fina, hein? A recessão, ela pode trazer também mau hálito? O mau hálito é ocasionado por bolsas periodontais. O processo inflamatório leva à perda óssea e formam-se espaços entre a gengiva e o tecido dental. Essa bolsa periodontal, ela produz compostos voláteis do enxofre que desencadeiam o sentido de mau hálito. Recessão gengival por si só não é causadora de mau hálito. Perfeito. Vamos começar a responder as questões, então não vai dar tempo. Então, primeiro aqui, já que a gente já respondeu, né, a relação das cáries com o doce, a gente já respondeu pra você. A Gorete Ré, beijo, minha princesa. Ela pergunta aqui, por que a gengiva sangra, doutor? A gengiva sangra porque a placa bacteriana produz um processo inflamatório. Esse processo inflamatório leva os tecidos a ficarem mais suscetíveis, a vascularização gengival, os vasos sanguíneos se tornam mais próximos da superfície. Qualquer toque do fio da fita, da escova, de mesmo ao comer uma fruta, por exemplo, pode vir a sangrar. Então, ou seja, o sangramento gengival não é bem-vindo. O sangramento é doença, que se situa ou gengivite, o início da doença, ou periodontite com a doença mais avançada. Ou seja, todo paciente que tem algum sangramento gengival deve procurar o especialista em periodontia para que seja feita uma avaliação e o tratamento correspondente à diminuição do processo inflamatório para que o sangramento cesse. Não é para ter qualquer sangramento gengival. Isto é errado. Perfeito. Agora, já que falou do tratamento, antes de eu continuar aqui as questões, tá, gente? Vamos falar do tratamento da retração. Qual é? Como é? A recessão gengival, ela leva a um problema estético. Muitas vezes os dentes se tornam alongados e isso as pessoas, ultimamente, têm procurado o especialista para tratar das recessões gengivais. Primeiro, diminuir os fatores de risco. O paciente tem que controlar melhor a placa, fazer uma escovação menos traumática. Esse é o princípio. E segundo, há processos cirúrgicos para que se cubram as recessões gengivais. Os processos cirúrgicos passam, muitas vezes, por remoção de enxertos, onde nós vamos até o palato, até o céu da boca, removemos uma parte, um pedaço de tecido gengival e colocamos esse pedaço de tecido gengival sobre a raiz e cobrimos esse pedaço de tecido gengival, esse enxerto de conjuntivo. Este é um processo que vai fazer com que a gengiva volte a ser recolocada no local original, na margem o mais adequado possível. Então, o procedimento cirúrgico, muitas vezes, é necessário. Por si só, com escovação correta, a gengiva não volta ao lugar. Ela só vai voltar à posição se houver procedimentos cirúrgicos associados à causa presente. Perfeito. A Sandra, minha princesa, um beijo pra você, tá? Sempre tão querida com a gente aqui também. Ela diz assim, ela tá fazendo químio, eu não sei se é ela ou outra pessoa que ela conhece, enfim. Porque ela pergunta assim, no período de químio, eu posso fazer, ou qualquer outra pessoa pode fazer tratamento dentário? Qualquer tratamento? Seria bom que ela já tivesse feito antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico. O recomendado é sempre o paciente iniciar esses tratamentos que são mais agressivos, que baixam bastante a imunidade do paciente, antes de se começar esse tipo de tratamento, para que as alterações metabólicas do organismo não deixem esses problemas que muitas vezes já estão instalados, começando, progredirem mais rapidamente. Perfeito. Respondido, minha princesa. Um beijo pra você. Vamos conversar com o Brasil? Pode chegar. Olha lá, quando o Brasil chega, fica tudo tão gostoso. Maringá, ô cidadão. João Antônio da Rocha, um beijo pra você, tá, João?
Cissa, descobri que tenho esse problema de retração gengival, mas ainda não fui ao dentista. Posso acabar perdendo o dente por conta disso? Cissa, dificilmente vai perder o dente por uma recessão gengival, porque ela está geralmente numa face só. E o restante de todo o arcabouço ósseo está presente. Mas, se essa recessão aumenta muito, futuramente isso pode vir a ser uma causa de perda dentária. E também as recessões podem vir atreladas às cáries radiculares. Isto pode levar sim à perda dentária, mas não é muito comum. Perfeito. Ó, a Nádia tem uma pergunta interessante que não está relacionada muito ao nosso tema, mas está relacionada à saúde bucal. Ela é de Três Rios, Rio de Janeiro. Nádia, um beijo pra você, princesa. Ela diz o seguinte: de um mês pra cá eu venho mordendo a língua com muita frequência. Que especialista eu preciso procurar? Ela tá mordendo demais a língua. Ó, deu branco aqui, ó. Precisa procurar um dentista não deu e onda, ver. não deu onda, deu branco, entendeu? Tem que ver qual é o motivo É. que está levando ela a fazer essa mordida consistente dela. Muitas vezes o paciente se submete a um tratamento odontológico que modifica o posicionamento da arcada dentária e a língua que estava acostumada, habituada a estar numa posição, muda. Existem relatos disso. Você muda o posicionamento de alguns dentes e aí você passa a morder ou a língua ou a bochecha também. Nádia, minha princesa, vá a um dentista, né? Aí lá ele vai poder te auxiliar melhor, porque cada caso é um caso, tem que entender, né? Tem que fazer uma anamnese aí e entender um diagnóstico para entender direitinho o que está acontecendo com você. Existe também, Cissa, um profissional da área de oclusão. Oclusão. Geralmente, quem observa esses casos de mordedura de língua constantemente, nós temos casos assim, é um profissional que acerta a oclusão do paciente. A oclusão estabilizada, a oclusão balanceada, que é a chave da mordedura correta dos dentes, pode levar a uma estabilização melhor da língua. Perfeito. A Vera Lúcia de Poços de Caldas, Minas Gerais, ou cidade gostosa também, Poços de Caldas. Um beijo pra você, Vera. Ela diz aqui, ó, do lado direito da minha boca, os dentes ficaram menores e a gengiva também. Fiz um implante de um dente do lado direito. Será que é isso? Será que foi isso que deixou o dente ficar menor e a gengiva também? Ou a mastigação? A pergunta não está muito clara, enfim, né? Mas é o seguinte, eu vou ler de novo. Do lado direito da boca, os dentes ficaram menores e a gengiva dela também reduziu. Ela fez um implante de um dente nesse mesmo lado, né? E ela pergunta se é por isso, por esse implante ou pela mastigação. Os dentes ao redor, não é comum que se perca a altura por conta da colocação do implante. Porque você recupera o tamanho do dente proporcionalmente aos dentes vizinhos. Agora sim, alguns manejos dos implantes que muitas vezes não foram bem planejados, executados, ou algumas doenças que se instalam ao redor do implante podem desencadear perda óssea ao redor desse implante e a gengiva migra por consequência disso. Perfeito. Ó, mais um caso que tem que voltar lá naquela pessoa, lá no cirurgião que fez o seu implante e conversar com ele, mostrar, né? Sônia Maria também, do Rio de Janeiro, eu tô sem meu óculos, eu não enfiei ele, gente. Ela diz o seguinte, ó, pede pra fazer a seguinte pergunta. Olha que legal não, porque é diferente assim, não é legal, é diferente. Ela tem 48 anos, descobriu que tem 5 dentes de leite. São todos bons e perfeitos, nasceram quando tinha 3 anos e tá até hoje com ela. Ela quer saber se isso é normal. Sônia, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. É comum, mas não é normal. Eu morri. É comum? É comum, pode acontecer, Cai. mas nem tudo que é comum é normal, entenda, né? E agora precisa dar parabéns pra Vera, porque ela conseguiu, desde os 3 anos de idade, manter esses dentes limpos, sem cárie, sem doença gengival, doença periodontal. Parabéns pra ela. Parabéns, princesa! Olha, você me contou um caso que eu nunca imaginei na vida. Ai, meu Deus do céu, aprende todo dia. Vem, Brasil, chega! Vem, vem, vem! São Paulo, José Emanuel Brandão. Oi, Cissa, como vai? Eu tô ótimo. E você? Espero que esteja tudo bem também na sua casa. Ouvi dizer que comer maçã limpa os dentes e pode substituir uma escovação eventualmente. Isso é verdade? Eu também já escutei esse caso aí. Substituir uma escovação jamais, né? Eventualmente, ele diz assim, vai. Eventualmente. A gente tá trabalhando, sabe assim? A gente tá trabalhando, fazendo um negócio, por exemplo, no meu caso, tô fazendo um evento XYZ lá, não tô com o meu kit higiene bucal perto, mas tem uma maçã. Posso ir lá e dar um?
Pode, ajuda a limpar os dentes, mas é melhor você ter o seu kit do que a maçã, entendeu? A maçã não vai substituir. Existem alguns alimentos que promovem uma limpeza dessa placa, uma remoção à maçã é um deles, e também estímulo da gengiva e do dente. A nossa gengiva ela precisa ser estimulada, né, de uma maneira correta. E alguns alimentos, como a maçã, ajudam a limpar esses dentes. Muito bom. Gente, estamos com pouco tempo, a gente precisa fechar. Eu queria que cada um na sua área falasse um pouquinho como manter uma boa saúde e higiene bucal. Por favor, doutor. A minha área periodontia ela é baseada em estudos. Os países mais desenvolvidos do mundo implantaram programas de saúde pública na década de 50 e 60 e esses programas de saúde pública desembocaram em populações com menos cárie e menos doença periodontal. Nós devemos institucionalizar o controle de placa como fator de diminuição de risco para cárie e doença periodontal. Todos os pacientes devem praticar uma boa higienização, começar como nós mostramos aqui e perguntar ao seu dentista para que ele complemente pelo tempo exíguo que nós tivemos de explicar a abrangência das técnicas de escovação. Gente, é muito legal, né? Porque hoje a gente aprendeu aqui a quantidade exata do creme dental que a gente deve usar, deve colocar ali na escova. Por exemplo, essa escovinha, como chama? Desculpa? Interdental. Interdental. Sempre, sempre ouvi falar que só quem poderia usar isso eram pessoas que tinham a prótese. Então, eu nunca nem cheguei perto, mas saindo desse programa eu vou parar na farmácia, aí é lá que eu vou comprar hoje, eu já começo a usar. Então, a gente também entendeu que primeiro é a fita ou o fio, depois aquela escovação sem aquele movimento brusco, sabe? Aquela coisa. Você viu como o doutor fez? É um movimento de 2 dentes vibratório, lento, com delicadeza. Depois a gente passa essa escovinha interdental e aí, esporadicamente, você faz o uso desse líquido que é o enxaguante bucal. Eu acho que assim a gente consegue manter a boca bem higienizada, certo? Cissa, tem um estudo que diz que o bochecho ele deve ser recomendado apenas uma vez ao dia, né? Isso é adequado. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia. Antes de dormir, faça a correta higienização dos dentes mecânica, como o Dr. Paulo bem explicou, e finaliza com um bochecho uma vez ao dia mais do que necessário. Mas eu gostaria de agradecer mesmo, porque é um tema que a gente abordou aqui, recessão e cárie, extremamente pertinente. Os dois estão associados a trauma, a presença da placa, e são os dois principais problemas de saúde no Brasil, saúde oral. Cárie é a primeira causa de perda de dente no Brasil e doença periodontal é a segunda causa de perda de dente no Brasil. Por isso, vamos frisar na prevenção. Cuidados básicos do dia a dia. Não adianta você ir uma vez no dentista no ano e não cuidar nos outros 364 dias. Prevenção é fundamental. É isso, Brasil. Prevenir, tá bom? É sempre o melhor remédio. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, tá bom? A casa é de vocês. E, obrigada pelo carinho, pela audiência, por você estar aí todos os dias com a gente. Amanhã a gente se encontra às 13h, um programaço. Nós vamos falar aí sobre comportamento, vamos falar sobre os acumuladores. Quer entender o que é isso? Então vem com a gente, porque vai ser um bate-papo incrível com grandes especialistas. Fica ligado aí na Rede Século XXI. Vem aí o Mulher.com, a programação tá sempre boa demais, tá bom? E você sabe, hein? Se cuida, porque eu tô de olho. Beijo! Até amanhã!